Está começando o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E você confere nesta edição. Benefício ofertado pelo Poder Judiciário permite acesso gratuito à justiça para quem não pode pagar. Cidadão que não pode pagar pelas custas do processo pode pedir assistência judiciária. Decreto regulariza pagamento da lista de precatórios em Minas Gerais. Entenda o que são esses títulos e quem tem direito de receber pelo pagamento dos precatórios. Músico instrutor da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem talento reconhecido e ganha bolsa de estudo para se qualificar no exterior. E ainda, está na lei, o vínculo de parentesco que a sogra tem com os genros e com as noras dura para sempre, mesmo se o casamento acabar. Imagina você ficar ligado assim para sempre, uma situação bem delicada, né? Então, fique com a gente. A legislação brasileira é clara, a justiça é para todos. Essa afirmação ganha mais sentido quando se pensa que é possível buscar um direito e ainda não pagar nada por isso. A ideia do benefício da assistência jurídica ou justiça gratuita tem o poder de amparar quem não pode pagar com os custos de um processo. A reportagem a seguir mostra quem tem direito a essa gratuidade. O aposentado Cosme mora em Brumadinho, a 60 quilômetros da capital Belo Horizonte. Já precisou ir à Justiça Mineira 2 vezes. Uma em um processo de reintegração de posse e a outra em uma ação de danos morais. Nas duas situações, ele não pagou nada por isso e teve o benefício da gratuidade no atendimento na Justiça. Eu fui orientado por advogado, que eu tinha o direito de buscar a justiça gratuita para que eu pudesse tocar aquela ação sem problema nenhum. Ele me informou que eu tinha toda essa garantia da justiça gratuita de não ter arcar com as despesas das custas do processo. Então, resolvi entrar na justiça e buscar os meus direitos junto à justiça. Esse benefício da assistência judiciária tem previsão em lei específica e no novo Código de Processo Civil. A legislação permite que o cidadão comum e até mesmo algumas empresas tenham direito à justiça gratuita. E para pedir o benefício, será preciso que na abertura de um processo a pessoa informe que não tem condições de arcar com as custas processuais. Em Minas Gerais, cerca de 70% dos processos que tramitam na primeira instância estão amparados por essa gratuidade. O desembargador José Geraldo Saldanha da Fonseca, que atua na 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, destaca quais taxas e encargos compõem as custas processuais que a parte beneficiada com a justiça gratuita ficará isenta. A gratuidade de justiça alcança todos os atos praticados no processo, ou seja, qualquer certificação que se faça no processo, qualquer diligência incumbida ao oficial de justiça, enfim, qualquer ato processual é objeto do pagamento de custas. Além disso, os honorários advocatícios também estão contemplados nesta gratuidade. Também emolumentos, que são a remuneração de registradores e notários, quando decorrentes de uma decisão judicial, também são alcançados pela assistência judiciária. Isso se faz, como eu disse, com a apresentação, em se tratando de pessoa física, de uma declaração de que ela não dispõe de recursos. Quando se trata da pessoa jurídica, essa demonstração tem que alcançar um número maior de evidências que demonstrem as dificuldades que a empresa eventualmente possa estar passando para também ter direito ao benefício. Ao assinar a declaração de hipossuficiência na abertura do processo, a parte se compromete com a veracidade da informação, sobretudo por se tratar de um documento emitido sob o princípio da fé pública. A assistência judiciária pode ser cassada, tá certo? E se ela agiu de má fé, ela inclusive vai ser condenada no pagamento das custas que ela deixou de recolher e também no pagamento de uma multa correspondente a 10 vezes o valor das custas daquele processo. O senhor Cosme, que mostramos no início da reportagem, acredita que muitas pessoas desconhecem esse direito. A maioria do nosso cidadão, poucos que sabe dessa justiça gratuita. Muitos que entram na justiça, ele não acorda para isso.
só depois que é julgado o processo ou que ele vem ali ter uma sentença que ele vai ter que pagar as custas processuais. Aí que ele acorda daquele momento. Então, muitos não procuram ver com seus advogados esse direito que ele tem. E na época eu procurei saber se eu ia pagar alguma coisa. Então o advogado falou que não. O desembargador destaca a importância de a sociedade fazer valer esse direito, independentemente se a ação for representada por um defensor público ou profissional liberal como advogado. Essa é uma questão que tem que ser realmente colocada para que a parte tenha ciência de que, se ela não dispõe de recursos para atender ao pagamento daquelas despesas, ela pode pedir ao Estado que lhe conceda assistência judiciária. Aliás, na Constituição de 88, a assistência judiciária foi elevada a direito fundamental. Então, hoje ela está prevista no artigo 5º, inciso 74 da Constituição, que assegura o direito da parte beneficiária poder obter os benefícios da gratuidade de justiça, desde que atenda a essa exigência. No quadro Seu Direito, magistrados e especialistas esclarecem dúvidas que foram enviadas para a nossa produção. Hoje recebemos o questionamento de Rony Faber, da cidade de Rio Verde, Goiás. Ele disse que recebeu uma informação incorreta de um cartório e, por isso, precisou pagar R$ 250 para corrigir uma certidão de óbito. Ele quer saber o que pode fazer. Quem responde é Altair Rezende de Alvarenga, juiz da Vara de Família, Sucessões e da Infância e Juventude do município de Formiga, no centro-oeste de Minas. Rony, o artigo 110 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, diz no seu parágrafo 5º que não será exigível o pagamento de taxas e emolumentos se o erro for imputado ao oficial. Na hipótese que você narra, o erro foi de não fornecimento de dados para o oficial lavrar a respectiva certidão de óbito. Então, nessas hipóteses, te orienta a procurar o cartório onde foi lavrado o óbito e serão devidos os emolumentos, pois o erro não é imputável ao cartório. No próximo bloco, a lei que coloca como vitalício o vínculo de parentesco entre os genros e noras com os sogros. A sogra e o sogro são, sim, parentes para sempre. O Justiça em Questão volta já. Confira agora as notícias e acontecimentos que foram destaque no Judiciário Mineiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais instalou nesta terça-feira 5 centros judiciários de solução de conflitos e cidadania nas comarcas de Campos Gerais, Bom Sucesso, Botelhos, São João Evangelista e São Romão. O terceiro vice-presidente, desembargador Nilton Teixeira Carvalho, responsável por promover a conciliação no âmbito do Judiciário Mineiro, disse que os Sejuscs são importantes para a redução do acervo processual. A atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem como meta do programa Justiça Eficiente instalar mais 97 unidades de Sejuscs até o fim do ano, totalizando a cobertura de todas as 297 comarcas de Minas. O presidente do TJMG, Gilson Soares Lemes, se reuniu remotamente com aproximadamente 1.000 magistrados mineiros para tratar sobre o projeto Virtualizar, que tem como meta a virtualização de 2 milhões de processos físicos na área civil, até o final de junho de 2022. O projeto é um dos pilares do programa Justiça Eficiente, conjunto de ações estruturadas para elevar o Judiciário Mineiro, durante a atual gestão, ao patamar inédito de eficiência e celeridade. A Boate Casa, em Conselheiro Lafayette, foi condenada a pagar R$10 mil a um estudante que teve a imagem veiculada sem autorização em mídias sociais do estabelecimento. A indenização por danos morais foi determinada pela 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em primeira instância, a ação havia sido julgada improcedente pela 3ª Vara Civil da comarca de Barbacena. A sentença reformada em segunda instância também obriga a retirar as fotografias das publicações.
O terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Flávio de Almeida, e o superintendente adjunto, desembargador José Arthur Filho, participaram de um encontro virtual com as advogadas que integram a bancada feminina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A ideia é propor parcerias com o Tribunal de Justiça para o enfrentamento da violência contra as mulheres e impulsionar a virtualização dos processos físicos. No Brasil, a figura da sogra é assunto para tudo que é gênero. Vai do drama para algumas pessoas até sinônimo de muitas piadas. Mas tem um detalhe no Código Civil brasileiro que muita gente não sabe. É que o vínculo de parentesco que os sogros têm com os genros e noras pode durar mais do que o imaginado. Mesmo após a separação de um casal, a sogra é para sempre. A sogra é uma figura forte na relação da maioria dos casais, a ponto de virar motivos de problemas e até mesmo de piadas emblemáticas. A sogra é tão boa que eu vou fazer uma estátua da sogra. Tipo assim, congela ela, para ela ficar calada, muda e não interferir. Vou comprar uma viagem só de ida pra sogra. Minha sogra é boa porque ela tá longe. É cada coisa, a gente ouve. Não importam as confusões que você possa ter tido com a sogra. Ela será sempre a sogra, como determina a legislação brasileira. Isso mesmo que você escutou. Não existe ex-sogra ou ex-sogro. Eles são para sempre. No Código Civil, a sogra e o sogro são parentes por afinidade do genro e da nora. E esse vínculo não se desfaz nem mesmo com o fim do casamento ou da união estável. E se você voltar a casar novamente, os novos sogros não substituem os antigos. Nossa, isso é muito complexo. Sério? Você não sabia, não. Ainda bem que eu casei uma vez só, né? Imagina você ficar ligado assim para sempre, uma situação bem delicada, né? É muito curioso mesmo. Marcelo é mineiro. Hoje tem moradia em Belo Horizonte, nos Estados Unidos, onde vive com a atual mulher. Já são 6 relacionamentos e 6 sogras e 7 filhos. Ele diz que tem boa convivência com todas e que o vínculo afetivo que se constrói supera qualquer obrigação legal. Depois que eu tive conhecimento dessa lei, eu fiquei assim, surpreso, mesmo porque eu nunca tive problema com nenhum sogro, nenhuma sogra. Aliás, sou amigo deles todos, dos que estão vivos, né? Sou amigo deles todos, tenho um respeito, um carinho, uma admiração. A lei brasileira estabelece 2 tipos de parentesco, o natural e o civil. No parentesco natural, as pessoas são unidas por laços sanguíneos, como, por exemplo, as relações de pais e filhos, irmãos, netos e avós. No parentesco civil, ou por afinidade, as pessoas são unidas devido a um fator jurídico. São os casos de sogros com genros e noras, padrasto e madrasta com os enteados. O desembargador Peixoto Henriques, que atua na área civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diz que o parentesco por afinidade não acaba com a dissolução do casamento. Com isso, uma vez sogra ou sogro, sempre será sogra ou sogro. O que o dispositivo diz é que são indissolúveis os vínculos por afinidades na linha reta. Partindo do pressuposto que a linha reta nos remete apenas à figura do pai e do avô, no caso da ascendência, e no caso de filhos, netos, etc., no caso da descendência, a figura do cunhado não se encaixa nesta linha. Ela está, na verdade, no parentesco por linha colateral. Por isso que, em relação ao cunhado, o vínculo extingue sim. Mas, em relação ao enteado, não, o vínculo é permanente, assim como o da sogra, que também está nessa linha reta. No Código Civil, a obrigação alimentar é também imposta a todos os parentes. Mas quando sogra, sogro, genro e nora estão envolvidos, sempre há polêmica. Ela é uma questão que praticamente na doutrina e jurisprudência, ela já se encontra um tanto quanto pacificada. No sentido de dizer que não há direito de alimentos entre parentes afins. Alguns defendem a existência sim dessa obrigação com base no princípio da solidariedade entre os parentes. Mas o correto, como eu já disse, o que tem prevalecido majoritariamente é o entendimento de que não há
direito de alimentos entre parentes afins. Eles não podem se cobrar alimentos um do outro. No âmbito do direito, o tombamento é o instrumento de maior importância na preservação do patrimônio cultural. O tombamento impede, por exemplo, que um imóvel seja destruído, seja jogado ao chão. E na concepção não jurídica, o verbo tombar é entendido pelo cidadão em geral como exatamente o contrário, que é o ato de derrubar, de jogar, de destruir. Então, que curiosidade é essa? Por que no âmbito jurídico o tombamento tem um significado e naquela concepção nossa mais tradicional do nosso dia a dia, o significado é exatamente o oposto? Vamos explicar. O tombamento, ele remonta a sua origem à palavra tombo, que vem do grego tomo, que significa pedaço de papel. Em Portugal, no século XIV, houve a criação na torre do castelo de São Jorge, isso em 1375, do Arquivo Geral Português. E ali eram guardados os tomos, os livros em que as coisas mais importantes do reino português eram registradas. Em decorrência de uma mutação, a torre recebeu o nome de Torre do Tombo e tem esse nome até hoje. Então, o ato de tombar tomou o significado em Portugal no sentido de inscrever no livro das coisas importantes. E como que isso chegou no Brasil e como que isso virou o tombamento para a proteção dos bens culturais? Com a Carta de 1934, a nossa Constituição abriu a possibilidade e determinou que o poder público instituísse mecanismos de proteção do patrimônio cultural. Na era Vargas, foi então criada uma comissão integrada, sobretudo, pelos artistas modernistas, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o próprio Rodrigo Melo Franco, em que foi criada a famosa Lei do Tombamento, que é o Decreto-Lei número 25 de 1937. E nessa lei, numa espécie de uma homenagem que os modernistas fizeram às origens portuguesas, utilizou-se a expressão tombar. Então, tombar para o direito brasileiro significa inscrever no livro das coisas importantes. É por isso que as coisas tombadas não podem ser destruídas. A seguir, saiba o que significa e quem tem direito de receber os chamados títulos de precatórios. O Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você certamente já ouviu falar em título de precatórios. O termo ainda é desconhecido para algumas pessoas. Agora você vai saber um pouco mais sobre quem tem direito de receber um precatório e os detalhes do pagamento desses papéis, que representam dívidas judiciais de prefeituras, governos e da União. Previstos na Constituição, os precatórios são instrumentos usados pelo Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado, aqueles em que a decisão é definitiva. Matheus tem uma empresa que compra esses títulos e relata que o tempo de espera para o pagamento é um desafio. Desde que o processo se inicia até o efetivo pagamento, hoje existem exemplos claros, e reais de processos que tramitam há mais de 20 anos e nem o precatório foi expedido ou está sendo expedido agora, que é a requisição de pagamento, e aí existe um atraso, infelizmente, muito grande na fila do pagamento dos precatórios. Eu falo principalmente no âmbito estadual e municipal. Para antecipar o pagamento desses créditos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu um edital que permite a quem tem um precatório a receber fazer uma conciliação e, assim, receber o crédito antes da data prevista pela cronologia, que é a lista que define a ordem dos pagamentos. A pessoa não é forçada a participar dos acordos. Se ela quiser ficar na fila da cronologia, ela fica para receber o seu precatório. Vai receber o precatório na sua integralidade.
Mas aquele que, por um motivo, precisar do dinheiro com mais urgência, ele pode entrar, então, na fila dos acordos, no processo dos acordos, e receber por ali o seu direito. Essa antecipação pode ser valiosa para o cidadão. Acredito que ele é a única opção para um credor que tem interesse em usufruir, né, do seu precatório, do seu direito, que não está próximo a receber na cronologia, não tem um precatório que foi expedido há muito mais tempo, né, é um mecanismo que o credor hoje encontra para ter uma certa liquidez, né, dentro dessa possibilidade que o Estado apresenta. As contas em que os recursos são depositados são administradas pelo Tribunal de Justiça. A ordem dos pagamentos respeita critérios. Apura-se primeiro os precatórios de um doente grave, daquele credor que tenha 60 ou mais de idade, ou daquele credor que tenha alguma deficiência física. Então, esses aí são contemplados em primeiro lugar. O projeto Orquestra Jovem da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais busca ampliar as perspectivas de jovens talentos por meio da música. E um dos instrutores do projeto também viu o horizonte se expandir para terras estrangeiras. O jovem músico foi aprovado e selecionado para se qualificar em uma das melhores orquestras do mundo, na Universidade Western Illinois, nos Estados Unidos. João Pedro Maciel Mota Rocha, 25 anos, é um jovem músico estudioso, disciplinado e focado no que se propõe a fazer. O interesse pela música surgiu ainda criança. Estudou violão até os 18 anos, quando descobriu um novo instrumento, a viola clássica. Foi amor à primeira vista. Ex-aluno e desde 2018, monitor da Orquestra Jovem da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele agora está a caminho de realizar um grande sonho. Foi selecionado para estudar na Escola de Música da Western Illinois University, nos Estados Unidos. É um sonho, assim, porque não é uma coisa que eu cheguei nem a cogitar quando eu comecei a tocar viola com 18 anos de idade, e aí todo mundo fala, você está meio velho para começar, tá velho, instrumento de orquestra tem que começar a criança e tal, e eu me contentava com, assim, sabe, ser um músico medíocre, mas, assim, tudo que fosse, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Agora, quanto que isso vai ser bom, se isso vai ser o suficiente para ser profissional, eu não tinha noção quando eu comecei. Então, assim, não foi uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Para mim, quem ia estudar fora era pessoas muito novas, extremamente talentosas. Eu não achava que era para mim. A experiência que adquiriu nos palcos ao longo desses anos de apresentações com a Orquestra do Tribunal de Justiça irá ajudá-lo a enfrentar os desafios fora do país. A expectativa é de aprender demais, né? De aprender muito, assim, da mesma forma que eu aprendi demais, assim, quando eu entrei aqui, não tinha essa experiência de chegar e você tocar para 100, 200 pessoas. Então, isso foi muito legal e é uma experiência que com certeza vai me ajudar demais lá fora. João Pedro, além de ser um incentivo e exemplo para os alunos do curso de formação, reforça a qualidade das aulas oferecidas aos novos talentos que participam do projeto. Rian Brás é um deles. É aluno orquestral do monitor João Pedro da Orquestra Jovem do Tribunal desde 2018. Ele reconhece que a bem-sucedida e veloz caminhada do mestre é fonte de inspiração. A gente vê uma conquista dessa, a gente se sente mais inspirado, né? Ver o tanto que ele estuda, a gente se sente inspirado a estudar mais e conquistar também várias coisas grandes como essa que ele conquistou. O projeto de formação da Orquestra Jovem do Coral Infanto Juvenil, que João Pedro faz parte, beneficia prioritariamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O objetivo da ação é educar por meio de metodologias que promovam o desenvolvimento artístico e humano. Desde o início do projeto, em 2011, já foram atendidas mais de 900 crianças e adolescentes. A desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, superintendente da COINGE, tem planos de ampliação do ensino musical para 2021. A meta é superar os 280 alunos inscritos anualmente. Nosso objetivo agora é instalar filiais
em algumas comunidades para que eles tenham acesso mais fácil às aulas, porque hoje as aulas são realizadas dentro da COINJ, no prédio da COINJ. Então, a gente quer ampliar o projeto para dentro das comunidades para a gente poder alcançar um número maior de crianças e adolescentes. O Justiça em Questão fica por aqui. O nosso conteúdo fica disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e em seguida em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.